Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show, o programa Esporte Show há 3 anos no ar, trazendo sempre muitos convidados, atletas, dirigentes, profissionais do esporte aí, que sempre estão tentando impulsionar cada vez mais a indústria do esporte. Hoje conosco vamos receber uma coach esportiva que já passou pelo nosso programa na segunda temporada e foi um sucesso a live dela, e a gente vai repetir a dose falando sobre esse momento de retomada dos esportes aí, em alguns outros casos ainda aí a gente está vivendo nessa pandemia aí. Então vou convidar aqui a minha amiga Karina Mingroni, hoje estando conosco aqui para falar sobre, galera. Se você ainda não conhece o Cuca Beta, arroba Cuca Beta. Se você quiser saber mais do trabalho da Karina, arroba KNCoach, underline Karina Mingroni. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Está bonita aí. Olha, se produziu toda para vir nesse programa. Que os meninos Jorge, Carlos e Luiz Taioli não me apareçam amanhã de qualquer jeito nesse programa, viu? O Luiz é cheio de trollar, né? Com Ah, certeza. cheio, Cheio de cheio. trollar. Cheio, ele come, vou te falar, viu, palhacitos 3 vezes ao dia, viu? Não Daqui a te pouco, falo. daqui a pouco ele aparece aí te mandando mensagem, fazendo alguma Ah, pergunta pra você dar risada, lembrando algum caos, enfim. também, também. E o vizinho dele também, viu? O seu Denis Fausti também. Uhum, isso mesmo. Mandar um abraço, Alexandre Indiani, está aqui. Hoje ele vai também querer entrar na sua live. Ele entrou no seu programa lá, hoje ele vai querer Isso. também estar aqui falando. Silvana Oliveira, Mari Quirino, aqui sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Peguem esse aviãozinho, disparem aí, que com certeza a gente vai bater um papo muito legal e tirar dúvidas, né? O que o coach esportivo faz? Porque entra ano, sai ano, as pessoas ainda tem essa dúvida cruel, o que o coach esportivo faz, se ele interfere no trabalho do outro, enfim. Sim. Vamos tentar, nesses próximos 58 minutos aqui, falar sobre isso para ajudar vocês aí, pessoal. Karine, explica um pouquinho aí, então, já para a gente começar, sobre o que é o trabalho do coach esportivo, né? E o que ele faz, né? Qual é a ação que o coach esportivo aí entrega aí no esporte? Bem, vamos lá. De uma maneira geral, o coach esportivo, ele é um meio que visa acelerar os resultados do atleta, né? Os resultados e também resultados esportivos e resultados na sua carreira. Dizemos assim, né? Que é fazer com que um atleta mova-se do estado atual, onde ele se encontra, e direciona-se até o estado desejado, onde ele quer chegar, né? Então tem alguns atletas que querem, eu quero sair da base e me tornar profissional, né? Beleza. Tá fácil? Não, não tá fácil. É muita concorrência. Então, o coach esportivo, ele vai auxiliar o atleta a acelerar esse resultado. Eu sou profissional, tive a minha ascensão no esporte, mas eu estou em declínio. Aí que entra a importância do coach esportivo para quê? Para fazer um mapeamento com ele estratégico de carreira, para fazer o quê? Com que ele novamente chegue no auge, né? O atleta também que está se aposentando. Normalmente, muitos atletas só vão pensar na aposentadoria quando estão finalizando, né, a modalidade, estão para se aposentar. Então, aí que entra um coach esportivo também para quê? Auxiliar o atleta a desenhar a sua carreira pós-futebol, né? E no meu método, Marcelo, de coach esportivo, eu faço um mapeamento geral, né? Eu tento entender primeiro todas as necessidades do atleta, como ele está, onde ele quer chegar, quais as suas dificuldades, para a partir daí eu fazer algumas interferências de uma forma mais personalizada com o coach esportivo. Então, eu utilizo um método com começo, meio e fim, agindo nas necessidades, nas dores do atleta, propondo algumas soluções e trabalhando as suas potencialidades. Então, basicamente, o coach esportivo, ele é isso, né? De forma geral, acelerar resultados. E no meu método, eu trabalho de uma forma mais específica, mais personalizada, sem usar uma receita de bolo.
né? O programa vai andar de acordo com a necessidade do atleta. Não, bacana, bacana, a gente já deu para entender e já me encheu de pergunta para eu te fazer aqui, porque você falou sobre carreira, Que você falou legal. sobre diferentes momentos aí da face do atleta, Exatamente. que a gente está falando em atleta, né? Mas a gente, na verdade, a gente pode levar isso para qualquer ser humano, né? Exatamente. Também, você já chegou a atender treinador também ou não, Ana? Ana, não. Não, Marcelo, eu só tive Karina. um. Não, fica tranquilo, não tem problema, tá? Pode me chamar. Eu vou, Karina, não tem problema. Não, não, eu É que li aqui o Ana Ediane me chamou, Paula, Ana, eu já li aqui, já o cérebro já... Vamos lá, eu fiz assim. Eu não vou te dizer que foi um atendimento, uma sessão completa de coach. Foi uma conversa de 1 hora com um treinador, né, de uma equipe sub-12 ainda, de uma escola de esportes. Eu fiz um atendimento com ele de 1 hora, mas não foi totalmente focado nas metas dele. Não, foi para falar um pouquinho, de uma forma geral, sobre o coaching em grupo, sobre os benefícios para ele, a questão dele se comunicar, como ele poderia se comunicar com os atletas, como os atletas responderiam a essa comunicação com ele. Então, ainda realmente eu não tive esse prazer, né, de direcionar o meu trabalho para os atletas e treinadores, mas seria um maior prazer também. Porque também se encaixa, né? Perfeitamente. Perfeitamente, tá? Porque Perfeito. os atletas têm metas, têm objetivos, têm dores e dificuldades, e os treinadores, mais ainda, né? Pensa um treinador de equipe coletiva. Vamos pegar um exemplo, no futebol, onde tem o maior número de jogadores. Como comunicar com 22 jogadores? É a mesma comunicação? Não é, né? Como lidar com a cabeça de cada atleta ou com o desempenho de cada atleta, né? Como fazer com que os meus atletas entendam que cada um tem sua individualidade, mas o objetivo, o fim é o mesmo. Então, ele é tão fundamental para os atletas quanto para a área de gestão também, treinador, diretor, futebol, mas ainda realmente eu não tive esse prazer de trabalhar com esse público. Eu vou tentar, então, criar um caos aí, explodir um pouquinho, pegando a sua frase que você falou aí. Boa. Você falou, vamos pegar o futebol que tem um número de atletas 22, né? Algumas outras equipes, a gente tem algumas equipes de natação que também tem isso, alguns treinadores na base trabalham. Verdade. Mas aí eu vou pegar o caso de um esporte que está crescendo muito, que tem até um curso agora esse final de semana de gestão. Futebol americano, que você tem 60 jogadores. É verdade. No mínimo, mais 4 ou 5 treinadores que te auxiliam esse head coach aí. E tem que lidar, né? Cara, é surreal, né? É surreal, exatamente. Mas assim, vamos também pegar um outro gancho que lá, vamos pensar em futebol americano, tá crescendo aqui, né? Tá crescendo no Brasil, mas se falarmos lá fora nos Estados Unidos, para eles é muito mais fácil, né? Porque quase toda equipe americana, Europa, tem um coach esportivo. A gente vai chegar lá ainda, eu acho que você vai me fazer essa pergunta com certeza. Mas aqui ainda, lembra, a gente conversou 1 ano atrás, né? E assim, de 1 ano para cá ainda, nada mudou. O coach esportivo ainda, ele é muito desconhecido, né? Mas para o futebol americano, ele seria também de fundamental importância e um grande desafio também, Marcelo. Aí, só para diferenciar, como que a gente trabalha nessa questão? Aí não é o coach individual que entra, é o coach em grupo, que a gente chama de team coaching, né? Porque o team coach, ele trabalha o quê? No objetivo da equipe. Eu vou trabalhar individualidades, mas com objetivo comum. Mas é um grande desafio, mas é muito interessante também. Tá, então sim, agora só para deixar bem claro aí, vamos olhar um pouquinho aí essa névoa aqui britânica que verdade agora aqui. Então, assim, você está falando que no modelo americano é comum as equipes, independente do esporte, ter um coach esportivo lá com eles, certo? Exatamente. O coach, o psicólogo esportivo, o fisiologista, o analista, como aqui em algumas áreas, mas fora do Brasil é um pouco mais comum do que aqui. Perfeito. Por enquanto. Então tá bom. Não, por enquanto. Não, enquanto o pessoal não entender, você vai ficar voltando aqui. Não, legal. Vai explicar. Mas isso é bem interessante mesmo, com certeza. Ó, é muito comum no basquete,
né? No basquete, no futebol americano. Eu não me lembro, não tenho certeza se no rugby tem, mas é muito mais comum ter um coach esportivo agregando ao trabalho junto com o psicólogo, médico do esporte, o treinador, o fisiologista, fisioterapeuta, do que aqui no Brasil. Muito mais Perfeito. comum. É bacana saber isso. Galera que quiser participar, mandar pergunta aqui, interagir com a gente nessa bate-papo, nessa resenha aqui, por favor, fiquem à vontade, pode mandar, a gente vai encaixando aí as perguntinhas, a Karina vai ter o maior prazer de poder responder, galera. Bom, Karina, me fala uma coisa aqui, que o Indiano falou para eu ter foco agora. Ter foco. Explica para mim uma coisa, vamos tentar deixar um pouquinho mais claro aí, né? Legal. Qual a diferença entre o coach esportivo e o psicólogo esportivo? Qual é essa diferença aí? É uma excelente pergunta, né? Eu lembro da nosso último encontro no passado também, surgiu essa dúvida de várias pessoas. E até hoje, as pessoas, quando eu falo com alguém, atendo alguém, faço um primeiro atendimento, cita, você é psicólogo. Eu falo, não, calma aí. Gente, eu sou educadora física e eu me formei em coach esportivo. O coach esportivo, ele vai trabalhar prioritariamente com a solução, né, para o atleta. Se eu estou falando em planejamento de carreira, preciso desenhar soluções, como ele vai atingir os objetivos. Ponto. O psicólogo esportivo, ele atua em 4 pilares. É o planejamento do momento, é a sinestesia, é a concentração e o suporte emocional. Lembrando que a psicologia esportiva, ela já existe em meados mais ou menos de 1920, e em 1970 deu um boom, né? Então são 2 áreas diferentes, mas que se complementam. Enquanto o coach ele vai atuar, vai agir na solução, o psicólogo esportivo ele vai trabalhar na raiz do problema. É um pouco mais psíquico, um pouco mais profundo. Não, bacana, importante a gente saber. Quem quiser participar na live, até me corrigir, eu acho que o psicólogo esportivo, ele pelo menos começou Fundamental. a ganhar uma importância no nosso esporte brasileiro, final dos anos 80, começo dos anos 90, com a Olimpíada de Barcelona, se não me falha a memória. Tá? Aí o pessoal pode começar alguns trabalhos, a Márcia, que passou aqui com a gente, com o professor Urize, lá no Pinheiros, final dos anos 80, começo dos anos 90. E o coach esportivo aqui, Karina, chegou em que época aqui no Brasil? Marcelo, o coach esportivo ele é recente, tá? O coach, porque assim, começou no geral como coach. Eu travei para você ou você travou para mim? Ok? Tá me ouvindo? Ok, tá tudo jóia. Tá tudo que jóia. Travou, tá? E se acontecer, a gente espera. Não tem problema. O coach aqui no Brasil chegou a mais ou menos uns 15, 10 anos, né? Tá travando. Tá. Tá ok? Tá ok agora? Tá com delayzinho, mas tudo bem. Pode falar. Porque se começar a travar, Marcelo, eu tô no Wi-Fi, eu mudo pro plano de dados, tá? Se a gente vê que começa a falhar e atrapalhar, eu vou pro plano de dados, tá? Então, o coach esportivo chegou forte aqui no Brasil há uns 10, 15 anos e realmente a cada ano só se fortalece. E o coach esportivo, ele chegou aqui há mais ou menos bem tímido, fazendo uma pesquisa e conversando com alguns colegas há 8 anos atrás, onde surgiram os primeiros coaches esportivos, né? Há uns 8 anos atrás. E realmente, de uns 3, 2 anos para cá, é uma área que tem crescido, né? Muitas pessoas se formando em coach. Então, por exemplo, tem a Unisport Brasil aqui que forma as pessoas. Tem a Nel Salgado no Rio de Janeiro, que forma as pessoas. Tem um outro rapaz, Lincoln Nunes, que também está abrindo uma formação. Então, assim, a cada ano estão aumentando as formações em coach esportivo, né? E de 2 a 3 anos para cá, ele tem tido uma crescente maior. Tá falhando? Legal. Bacana. De vez em quando tá dando um cortezinho, mas a gente tá conseguindo aí se falar um pouquinho. Muito obrigado, Chico Sorocaba, natação, Negueba, futsal aí, Ivana Personal. Um beijo para Ivana, que esteve conosco semana passada. O Negueba eu lembro de nome dele, assim. Um grande jogador de futsal aí do Brasil aí. Gente, sejam todos bem convidados aqui a estarem batendo papo com a gente. Quem não segue aí no Cucabeta, @Cucabeta. E quem quiser saber mais do trabalho de coach que a Karina faz,
@kmcoach_Karina Mingroni, tá bom, galera? Lá no nosso canal do YouTube tem a entrevista que ela deu ano passado. E hoje, essa aqui semana que vem vai estar no nosso canal do YouTube também, se tudo der certo. Então fiquem com a gente até o final, galera. Karina, me fala uma coisa. Hoje, quais modalidades você está trabalhando mais? Bom, Marcelo, eu tô focando, tá? Eu tô focando no futebol de base. Legal. Focando no futebol de base. Mas é claro que se surge um atleta de uma outra modalidade, é claro que eu vou atender porque eu tenho expertise. Mas eu tô focando cada vez mais no futebol de base, né? E principalmente com atletas. E quando eu falo futebol de base, principalmente atletas de uma faixa etária menor, que ainda, na realidade, estão entrando para a base, né? De 12, 13 anos. Então, eu tô atendendo, eu tô focando no público dessa faixa etária e dessa modalidade também. Bacana. Principalmente do futebol. Você sabe compartilhar com a gente, assim, hoje, se tem alguma modalidade que hoje tem mais público de coaches, que está mais utilizando o trabalho de coach esportivo, Karina? Olha, Marcelo, pesquisando com os meus colegas, conversando com os meus colegas, né? Porque às vezes a gente fica muito no mundo de um esporte, mas Sim. eu costumo fazer algumas pesquisas, conversar com alguns colegas também. O vôlei, mas ainda eu sei que uma equipe do vôlei, a equipe do vôlei de Campinas tem uma coach esportiva, e alguns atletas do vôlei, de forma individual, trabalham com coach. O tênis de mesa, eu tenho um colega que a gente sempre conversa também. O tênis de mesa, ele é específico em coach de tênis de mesa. O tênis de mesa tem um coach da modalidade de Olimpíada. O pessoal do atletismo também, de forma individual. E algumas equipes de futebol. Poucas equipes de futebol, mas algumas equipes de futebol trabalham com coach. Bacana. Não, só para a gente ter essa visão geral, Legal. de onde está vindo as procuras. Ainda mais que Legal. a gente sempre está falando aqui de vários esportes, é bacana a gente estar sabendo. Conta para nós aí, se você puder, né? Você já falou que é um pouquinho do futebol de base, que aí você está desenvolvendo com os atletas aí, 12, 13 anos, né? Se dá para você contar um pouquinho como é que é esse processo, né? Como é que você desenvolve, né, com eles? Existe um número fixo de sessões? Não existe? Quanto tempo de sessão? Como é que dá para você contar um pouquinho aí da estrutura desse trabalho que você desenvolve com as crianças? Claro, Jovem, né? dá Não criança, jovem, né? Isso. Mas olha, mesmo jovem, 12 anos, né? Às vezes quando eu faço atendimento, assim, eu falo, gente, é um desafio, porque às vezes você pega uns meninos que têm 12 anos, mas querendo ou não, tá vindo da recém-infância, né? Tem uns que já estão um pouco mais desenvolvidos, tem uns que estão vindo mais dessa recém fase de criança, né? Então vamos lá. No meu método, eu utilizo inicialmente 12 sessões. Ah, mas Karina, são só 12 sessões? Não, por isso que é um método. Inicialmente são 12 sessões. Eu não começo com menos sessões, né? O ano passado, sim, eu seguia, assim, muito metódica, um método anterior de 10 sessões, mas eu vi que quando terminava, os atletas ainda estavam 70% do processo. Aí eu comecei a desenhar o meu método. Então, inicialmente, são 12 sessões, em média, com duração de 1 hora cada sessão. Por que em média? Porque dependendo do que a gente vai conversar na sessão com o atleta, pode levar 1h15, 1h30, né? E às vezes tem sessão que dura 50 minutos. E Karina, quantas vezes por semana? Normalmente eu recomendo 1 vez por semana, porque é o tempo, né? É o tempo necessário para o atleta, de repente, cumprir alguma tarefa que ele se propôs a fazer na sessão. Né? E como que é esse método? Eu trabalho especificamente para orientar, ajudar e apoiar o atleta em suas decisões, em suas tarefas e em suas dores. E eu divido esse método em 4 fases, tá? Um diagnóstico inicial, onde eu converso com esse atleta, tento entender quem é esse atleta, o que ele precisa, qual a dificuldade que ele está passando, qual que é o objetivo dele naquele momento, a médio e a longo prazo.
Tá. Aí, a fase 2, a fase 3, todo o planejamento. Na fase 2, a gente trabalha o planejamento. E na fase 3, a gente trabalha o quê? O aprimoramento. Por quê? É que agora nós estamos parados, né? Não está tendo campeonato. Mas, de repente, na fase de aprimoramento, o atleta ele vai ter um jogo importante daqui uma semana e tem a sessão de coach. Então, eu consigo trabalhar com ele algumas estratégias para ele ter um desempenho melhor naquele próximo jogo. Né? Por isso que a gente chama de aprimoramento. E a fase final, onde eu chamo de fim do jogo, né? É o final do coach. Né? Eu chamo de fim de jogo nesse meu método. Então, essas são as 12 sessões. Porém, lá para a sexta, sétima sessão, eu vejo com o atleta como é que ele está, e se ele quer dar encaminhamento, se ele está realmente conseguindo conquistar algumas metas, atingindo seu objetivo, e identifico também, além da necessidade, se ele quer prorrogar por mais algumas sessões. Aí a gente faz um novo pacote, elabora um novo planejamento para mais 12 sessões, né? Porque depende dos objetivos de cada um também. Sim, sim. Me tira uma dúvida, né? Porque Pode perguntar. A gente tá falando de jovens, né? Uhum. A gente sabe que talvez o jovem não tenha tanto conhecimento quanto o adulto que acompanha. Boa essa pergunta. Uhum. Que acompanha outros elementos. Quem é que contrata a Karina? É o jovem atleta ou é o pai? Boa pergunta. É o pai. Tá? É o pai, né? Isso. Inclusive, Marcelo, a sua pergunta foi muito pertinente, porque normalmente na primeira, na segunda, na terceira sessão, eu peço para o pai me acompanhar. Me acompanhar não, acompanhar o filho dele na sessão. Para quê? Para ele entender todo o processo, porque mesmo 12 anos, 13 anos, estamos falando de um jovem, é o que você falou, não sabe de tudo, não conhece tudo, não entende tudo. Então, peço para os pais acompanharem, para eles também entenderem o método, né? Mas, só inicialmente. Quando o pai assistiu a sessão junto, a segunda, a terceira, aí eu peço para realmente as sessões sejam somente com o filho. Tá. Por quê? Por quê? Porque às vezes o filho, ele fica um pouco intimidado de, olha que engraçado, depende, tá? Tem filho que é super aberto com o pai. Tem outros que são mais tímidos, não fala muito. Aí eu não consigo desenvolver o meu trabalho, eu não consigo tirar o que eu preciso saber. Sim. Tem outras crianças que quando eu pergunto, adolescente, olha pro pai, assim, quando a gente fala pai, gente, pai e mãe, tá? Olha pro pai e a mãe, tudo que eu pergunto, olha pro pai e a mãe para eles responderem. Entendeu? Então a gente faz um acordo no começo, eu explico tudo pros pais, né? Aí é importante eles acompanharem nessas 2, 3 primeiras sessões, para quê? Para eles sentirem segurança e entenderem o método e saberem que os filhos deles, assim, estão em boas mãos. Entendi. E deixa eu complementar. Os atendimentos são online presencial, tá? Claro, os atendimentos presenciais estão interrompidos desde março, né? Então, eu trabalho online e presencial também. Deixa eu pegar uma água. Vontade. Galera, eu tô aqui com Karina Mingroni, aqui, a coach esportiva. Se você quiser seguir ela, @kmcoach, _Karina Mingroni. E quem quiser seguir o Cucabeta, @Cucabeta. Duas coisas que eu vou te perguntar em cima do que você me respondeu agora. Ótimo, é importante. Do nosso roteiro aqui. Não tem problema. Ó, o Jorge entrou aqui, já gostou. Jorge, venha bonito amanhã que nem a Karina está, por favor, tá? Não me veja de qualquer jeito, não. Coloca o chapéu, venha bonito aqui no programa, amanhã. Me fala uma coisa, assim, já aconteceu de você estar fazendo a sessão e você falar assim, meu Deus, quem precisa do coach é o pai? Não. Não? Não, juro, não, tá? Juro que não. Não sei, né? Porque não. A gente tem vários cenários. Boa essa pergunta. E você sabe que se eu tivesse, eu falaria, né? Como uma situação que eu já te falei lá no privado. Não, isso aqui eu não passei ainda. Não teve mesmo. Não teve.
Não, tá? tudo bem, não tem problema, não tem problema. Eu sou pai, viu, galera? Então, Eu sei. não vão, os pais não fiquem bravos comigo quando ouvirem essa live, por Eu favor. posso acrescentar uma coisa interessante? Fala, Você pode? perguntou, mas já aconteceu de, o pai precisa de coach? Não, mas já aconteceu, tá? De eu Tá, atender um rapaz de 16, 17 anos e identificar que não era um coach que ele estava precisando, tá? ok, Era um psicólogo. tá. E aí, então, eu fiz o encaminhamento. Porque isso é muito de feeling. Na conversa, na primeira sessão, conversando, eu tentei seguir um roteiro, que a gente tem um roteirinho. Aí eu falei, cara, né? Eu pensei assim, nossa, não é coach esportivo que está precisando no momento. Foi a primeira sessão, aí depois, passado alguns dias, eu consegui contato, conversei, expliquei, olha, eu identifiquei, a pessoa levou super numa boa e realmente identificou que estava precisando de, realmente, naquele momento, de um psicólogo. Isso acontece Perfeito. também, tá? Não, sensacional. Deixa eu te fazer a segunda pergunta Pode agora, perguntar. em cima da nossa conversa aqui. O pai, a mãe que contrata, né? Ela quer, pensando única e exclusivamente na performance do menino na bola, quer dizer, quer que o garoto chegue num clube grande, quer na Europa, enfim, ele está pensando Uhum. nisso, ou ele está assim, não, eu vou contratar uma coach esportiva, porque é a forma de eu poder me comunicar e poder melhorar algumas habilidades através do esporte que vão ser boas para a vida dele depois, no futuro. Excelente essa pergunta, tá? Normalmente, quem já chega com essa questão de jogar na Europa, jogar num grande clube, são os próprios filhos. Na nossa primeira, segunda sessão, tá? O pai, normalmente, quando ele fala, Não, jura? Eu já ia juro, pensar aqui. juro, Ó, o juro. Taioli entrou. Taioli também. Me venha bonito amanhã. Tá? Aprenda aqui. Por favor, Ai, tá? então, normalmente não. Normalmente os pais, eles identificam que o filho, ele tem uma alta potencialidade no esporte, sabe que o filho é bom, mas a preocupação dele quando ele contrata um coach esportivo é para ajudar a trabalhar um pouco mais a visão desse filho, né? Eu não gosto muito de utilizar a frase, abrir a mente. Não, é ampliar o horizonte deste filho, porque normalmente eles falam, meu filho é muito tímido, ou meu filho, ele não se comunica muito. Ele é bom, mas eu vi que falta alguma coisa no jogo. E às vezes ele, na metade de um jogo, na metade de um campeonato, ele trava, né? Porque e ele fala para mim que quer jogar num grande clube, quer ir para a Europa, mas eu não sei se ele sendo assim, travado, tímido, não se comunica, eu não sei se ele vai chegar. E é por isso que os pais procuram, que é o que você falou nessa questão de trabalhar as habilidades, né? E os filhos, curiosamente, é muito legal, Marcelo, é muito legal atender esses jovens, é muito legal. Porque quando você começa a conversar com eles sobre visão, sobre sonho, eles têm muito isso na cabeça, né? Não é igual a gente quando criança, assim, ó, por exemplo, quero ser jogador de futebol, quero jogar vôlei. Na nossa cabeça, pelo menos na minha, era assim. Eles já sabem onde eles querem ir, onde eles querem jogar. É se tornar profissional, ir para a Europa e chegar na seleção. Jovens de 12, 13 anos. E sabe que time quer jogar, tá? E já sabem que time quer jogar. É muito interessante. Quer dizer, hoje ele tem uma visão mais global, né? Mais global do mundo, mais Sim, aonde ele tem que fazer. Talvez ele sim. já tenha na cabeça dele qual é a escada que ele precisa fazer, né? Então, por exemplo, quando você jogava vôlei, que muita Uhum. gente não sabe, quando você jogava vôlei lá, você falava assim, não, eu quero jogar em Osasco, não, eu vou querer jogar lá no Fenerbahçe, na Turquia, Aham, vou falar pro Denis me levar lá para jogar no Fenerbahçe da no Turquia. Fenerbahçe. Aham. É isso, né? Então hoje esse jovem ele já tem. Já sabe. Não, Sabe. sensacional, Ele não, sensacional. ele não sabe. Acho que você vai me fazer essa pergunta com certeza. Ele não sabe, no macro,
vai fazer para atingir esse objetivo. Tá, Entendeu? tá, Que é essa escada. tá. Sabe onde ele quer chegar. Mas aí, quando a gente começa a conversar como que ele vai fazer para chegar, realmente cria várias dúvidas na cabeça. E aí é esse o coach. Porque na cabeça dele ele fala assim, quero chegar no Barcelona, né? Vou chegar no Barcelona na seleção. Só que talvez ele vai ter que ir primeiro para um Porto, né? Com todo respeito ao Porto. Sim. Mas ele vai ter que ir para um futebol europeu de periferia, para Sim. depois ele, no segundo contrato na Europa, ele poder chegar no Barcelona e aí chegar numa seleção brasileira, se for o caso, né? Sim, é isso mesmo. O passo a passo. E aí que entra o coach esportivo. Vamos trabalhar esse passo a passo. Lembra que eu falei, de forma geral, o coach esportivo? Onde o atleta está, onde ele quer chegar? Pensa numa escada. Ele está aqui, ó, no primeiro degrau. Tem 20 para subir. Onde ele está é esse primeiro. O 20º é onde ele quer chegar. É claro que é fácil. Para eu chegar é só subir a escada. Certo? Mas se essa escada tiver várias barreiras, eu vou ter que adotar aí algumas estratégias para chegar lá no 20º degrau. Não, sensacional, sensacional. E uma outra coisa que eu acho que você... A mim passou essa imagem da criança, ela ter o sonho muito bem constituído, né? Porque a gente cai de vez em quando em alguns paradigmas, conversando com pessoas de outras gerações, da minha geração, gerações mais velhas, que falam assim, mas o jovem de hoje não sonha. E eu fico sempre falando, será que não sonha? Ou ele não sabe verbalizar isso perante os pais, perante os avós, né? Que muitas vezes os avós querem né? Não, o que você vai fazer, né? O avô ainda não entende que talvez ele vai ter 6 profissões, né? É verdade. E profissões que ainda nem foram existentes, né? E quanto mais você fala de atleta, então, meu Deus, aí ele se assusta mais ainda, o avô. Seria isso, mais ou menos? O jovem ele tem esse sonho, falta verbalizar. Sim, falta ele verbalizar. E claro, é o que eu falei, quando ele verbaliza, ele sabe já onde ele quer chegar. Mas realmente, para extrair isso dele, tem que usar realmente um joguinho de cintura, né? Porque ele começa assim, eu quero ser profissional. Tá. Usando a técnica de coach. E depois? Eu quero continuar jogando futebol. E depois? Eu quero ir para a seleção brasileira. Ótima. E depois? Eu quero jogar na Europa. Tá. Mas onde você vai jogar na Europa? E assim, eles pensam 2 minutinhos e já fala. Então, assim, falta um pouco verbalizar, Marcelo. Mas hoje eu travei, eu acho. Não, agora? Tá ok, tá ali, não travou nada. É que pra mim você trava, entendeu? Aí eu acho que eu travei, tá? Não, é que eu congelo, vou congelar. Tá, tô brincando, vai. Tá bom, eu sei. Então, eles faltam essa dificuldade de verbalizar. Mas quando eles verbalizam, eles estão muito mais à frente da gente. Porque é o que a gente falou. A gente falava, nós falávamos, eu quero ser jogador de futebol ou vôlei, beleza. Eles não. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero jogar em tal time, eu quero jogar na seleção e fazer isso. Entendeu? Então eles já realmente sabem o caminho. Quando você pega jogadores mais jovens, mais velhos, 16, 17, como o Negueba está falando aqui. Ótimo, Negueba. Que já se assustam quando vem a realidade, né? Você já começa a tentar quebrar essas barreiras ou mesmo quando ele tem 12, 13 anos, retornando, você avisa, olha, vai chegar lá com 16, 17, você vai ter essa barreira aqui que o Negueba ele enfrentou aqui, que fulano enfrentou, né? Você já prepara esse terreno? Já preparo. E é claro que, como eu disse, tem toda uma forma de falar, né? Se eu já tenho mais tempo com o atleta, eu falo assim, tô tirando o chapéu de coach, eu vou falar agora como Karina, tá? Em relação ao sucesso que pode acontecer. Tá. Mas antes disso, quando é alguma sessão, uma pauta da sessão, eu tento primeiro fazer com o atleta primeiro. O que você acha que é o sucesso? Né? E aí, a partir disso, a gente vai desenvolvendo a sessão. Como você acha que é o sucesso? Você acha que o sucesso pode ajudar? Você acha que o sucesso pode trabalhar?
atrapalhar, aí a gente faz uma sessão focada nisso e, claro, aí em certo momento eu tiro o chapéu de coach, falo alguns minutinhos como Karina e cito alguns exemplos, né? Que é muito importante o atleta também, ele reconhecer alguns exemplos que foram sucesso, que não foram sucesso. E isso a gente trabalha na sessão com um exercício que chama modelagem, né? Em alguma sessão específica da sessão. Porque é fundamental, Marcelo. E focando nessa questão de sucesso, o que me admira, outra questão, é quando o atleta fala, o propósito dele é a família. Então, se ele tem como propósito a família, eu tô lembrando, tá? De alguns atendimentos. Tá. Quando chega nessa questão de sucesso para ele, é muito mais pés no chão. Então, olha o papel da família na formação de um filho como atleta. Quando o propósito dele é a família, o caminho para o sucesso, dele imaginar como vai ser o sucesso, é muito pés no chão, do que às vezes aquele jovem que não teve o suporte da família, a visão de sucesso dele é diferente. Como infelizmente a gente vê em muitos atletas. Então, assim, vou tentar ver isso. Então, quando ele tem um aporte da família, ele consegue, vamos supor, o sucesso para ele talvez seja performar num clube. E quando você não tem esse aporte da família, talvez seja aquela coisa exterior do status, né? Isso, exatamente. O carro novo, o brinco de diamante. O brinco, isso. Exatamente. Porque, assim, é impressionante, né? Eu fui um felizado, né? Eu, como torcedor do São Paulo, fui um felizado que eu trabalhei com natação no Nacional Atlético Clube e o CT do São Paulo é na frente do CT do São Paulo. Então, a gente via muitas vezes jogador do São Paulo chegando com carros N e deixava no estacionamento lá na frente do Nacional. Por quê? Porque se ele entrasse no CT e o Tele visse, ele mandava devolver o carro. Olha só que interessante. Aí, não sabia. Então, porque teve um jogador famoso aí que ficou isso, que o Tele acabou o treino, ele viu entrando no carro e falou, tá, e a casa do seu tio, né? Sim, não, ainda isso é para mês que vem. Ele falou, não é para mês que vem, não. Diz a lenda que ele entrou no carro com o jogador e foi até a concessionária para devolver o carro. Nossa, né? Que interessante. Então, a partir daquele dia, os jovens deixavam o carro do outro lado da avenida e vinham a pé para o CT. Né? Caraca. E em alguns casos a gente viu isso mesmo acontecer com alguns jogadores. Não vou falar o nome aqui dos jogadores. Mas... Só um, tô brincando. Mas, enfim... Então, isso é muito legal que você fala, essa questão do status, né? E da importância da família. A gente fez uma live com o Danilo Castro, comentarista da Band Esportes. Nossa, que legal. Grande ex-jogador de basquete, o Danilo Castro. E ele comenta que o primeiro contrato dele com o Monte Líbano, o Edvar Simões, treinador também de basquete nos anos 80, 90, pegou ele e levou ele na agência do banco para abrir uma conta. Caraca. E abriu uma conta conjunta. Ou seja, ele falou, cara, eu não vou mexer no seu dinheiro, mas eu quero saber o que você está movimentando. Muito bom! Enquanto você está aqui em São Paulo, né? Interessante. Mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos. E posso acrescentar, ainda nesse foco de... Tudo tem ligação. Sucesso, família. Esse é outro exercício que logo na primeira ou segunda sessão... É o mapeamento que eu te falei que eu faço com o atleta, que é a jornada do atleta. Onde eu tenho, dependendo da idade do atleta que eu estou atendendo, tem lá 3 tipos de jornada. E nesse exercício da jornada do atleta, é onde que eu vou identificar todo o local onde ele convive, como que foi o local que ele viveu, né? Se é um atleta mais novo, se ele tem esse suporte da família, se ele vê a família como propósito. É na jornada do atleta que entra toda essa questão da família, do sucesso e das crenças. O Jorge já entregou aqui, eu não vou falar, vou me recusar a falar. Fica assim cedo. Mas ele entregou, você pode ler aí que ele entregou o nome do jogador.
deu Eu vi. spoiler pra você, Esse viu? eu não conhecia. Eu não torço pra esse time, né? Eu não conhecia. Tudo bem, tá perdoada, tá perdoada. O Negueba fez Ah, um complemento interessante aqui, Marcelo. quem? Desculpa. O Negueba, Boa, do vamos futsal. lá. O apoio da família é essencial para não acabar caindo Isso, nas nas armadilhas do armadilhas do sucesso. sucesso. Sensacional. Negueba já está convidado aqui. Depois eu vou te mandar o convite para você participar do nosso programa aqui, hein, né? Contar sua história aqui, cara. Muito obrigado aí pelos comentários. A galera também vai entrando aí, vão conversando aí. A sua Tá live bom? de ontem foi maravilhosa, viu? A live de terça-feira. Desculpa, de ontem eu não consegui assistir. A de terça-feira. Tá, Rogerinho, tá. foi maravilhosa. Legal. Não, bacana. Foi sim, foi bem bacana, assim, do Rogerinho. Foi. Um abraço aí pro Rogerinho aí. Karina, me fala uma coisa. Por que a maioria das pessoas, e aí eu não vou tá falando só do esportista, né? Uhum. Mas a pessoa ela tem uma dificuldade tão grande de estabelecer metas e planos nas suas carreiras. Dificuldade de encarar a dificuldade, medo, insegurança. Qual é o combo disso tudo aí? Ótima. Teria várias 5, 10 minutos para a gente ficar falando só nisso, né? Nessa questão. Eu vou ser bem objetiva. Um dos motivos, tá? Falta clareza. Falta clareza no objetivo. Falta cultura. Cultura não. Palavra falta cultura não. É algo que falta na gente, né? Algo cultural, essa falta de planejamento. O não planejar, eu não estou generalizando, exatamente. O não planejar não é um hábito. Então, é algo cultural nosso, né? Eu falo nosso porque eu, quando era mais nova, eu também não planejava, né? Eu vim planejar quando eu fui trabalhar num dos últimos empregos no SESI e depois, quando eu virei coach, planejar virou para mim ordem, né? Planejamento. E porque muitas vezes falta clareza no objetivo. Ah, eu quero ser... Exemplo. Ah, eu quero ser... eu quero ser empreendedor. Tá, você quer ser... eu quero ser empreendedor. Mas falta clareza, tá? Por que você quer ser empreendedor? O que você está fazendo para ser empreendedor, né? Outra questão é a zona de conforto. Não tá bem aí onde você está fazendo a live, aí sentado nessa cadeira, conversando comigo? Não tá quentinho, tá fresquinho ou não tá confortável? Outra questão que dificulta as pessoas, né? Sair da zona de conforto. Se tá bem aqui, e se eu saio da zona de conforto, vem a palavra que você falou, vem o medo. Sair da zona de conforto aumenta o nosso nível de cortisol. E junto com isso, aumenta o nosso medo, a nossa sensação de medo, de frustração, de procrastinação, de sabotagem, né? Então, muitas vezes, essa dificuldade de planejar, de atingir metas, é porque nós nos sabotamos. Por quê? Falta clareza no objetivo. Eu vou sair da minha zona de conforto. Se eu sair da minha zona de conforto, eu vou ter medo. Se eu tiver medo, eu vou me sabotar. E se eu me sabotar, eu vou procrastinar. A famosa frase que a gente usa aqui no Brasil, eu vou empurrar com a barriga, né? E mais um motivo, sabe o que é interessante? Nesse processo do coach esportivo, lá no meu método, quando chega a parte de planejamento, é onde realmente, independente da idade, tá? A maioria dos atletas dá uma travada. Eu nunca fiz isso. Aí vem toda a abordagem. Por que é importante planejar, Marcelo? Porque é o 95%, 97% de probabilidade de você atingir as suas conquistas sem erro. Ou de você planejar, seguir um caminho e identificar que esse caminho não está te levando onde você quer. O planejar é para isso. Para quê? Para você identificar e replanejar, né? Então, prioritariamente é isso. Por isso que é importante a gente planejar tudo no nosso dia a dia. Porque se eu tenho um objetivo independente, vou almoçar na minha sogra, não agora, quando acabar esse isolamento, vou almoçar na minha sogra à noite. Eu, como mulher, não tenho que planejar o meu dia?
para chegar em casa, tudo direitinho, ai, tomar banho, arrumar alguma coisa para levar para minha sogra e jantar. Isso é planejamento. Então, Perfeito. para tudo eu tenho que planejar. E para atingir o meu objetivo, as minhas metas, mais importante ainda, para eu não me sabotar. Perfeito. Não, e aí talvez, né, nessa faixa etária dos jovens, né, do Uhum, adolescente, né, a gente dar autonomia para ele, né, dele, aham, autonomia e responsabilidade, né, porque eu acho que a autonomia sim, ela vem sempre junto de responsabilidade, né, sim. dele exercer esse planejamento, né, porque a gente vê muitas vezes muitos pais cuidando do atleta que você fala, cara, peraí, né, deixa ele fazer Uhum, isso, ou ele uhum, tem que fazer isso. E aí, muitas vezes, a gente não sabe, né, como acontece. Né? A gente estava ontem numa live falando com o pessoal lá de Recife, quando a pessoa ela tem que sair da sua casa para vir treinar em outro estado, uhum, né? Morar em exatamente. república. E aí, muitas vezes, o atleta ele não se adapta. Ele chega dentro do planejamento dele num clube de maior expressão, mas começa a não render. Começa a não render muitas vezes por isso. Ele não consegue se adequar, né? E aí Uhum. acho que entra o planejamento, entra o foco, enfim, aí você sabe melhor do que eu o que deve acontecer nesse período, né? Isso, aí que entra todo o mapeamento, porque assim, você falou de uma outra realidade. Aí quando a gente fala do atleta da base, que realmente ele já está com 15, 16, 14 anos, e ele vem de uma cidade para outra, ele mora no, esqueci o nome, onde os atletas ficam nos centros esportivos, né? Esqueci o nome Alojamento? agora. No alojamento, perfeito, Alojamento? obrigado. No alojamento. Quando ele Tá. chega no alojamento, aí já surgem outras dificuldades, que é identificado no primeiro mapeamento lá no diagnóstico com o atleta. Veio de longe, está longe da família. Ele pode ter o melhor suporte da família, mas por onde que é o suporte? Pelo telefone, né? Ou o suporte tecnológico. O pai, a mãe, a avó não estão lá do lado dele. Já é uma dificuldade, já é uma dor. Ele veio lá de longe. A Aham. gente sabe que na base, nem todo clube dá todo o suporte, um bom suporte financeiro. É uma realidade. Outra Sim. dificuldade. Nem todo clube dá todo o suporte de empatia para o atleta, ou suporte emocional para o atleta. Terceiro, nem todo atleta de base tem uma nutricionista para orientar o que ele deve comer ou não, né? Quatro. E se a gente fica aqui, Ah, vão ter várias dificuldades aqui do base, aí, da base. Aí sim. que entra novamente, olha a outra importância do coach esportivo. Cara, você é da base. Meu, ó como você tá. Claro, eu não tô falando, não vou falar pra ele assim, não, mas se fosse meu amigo, meu, vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa para te jogar lá para cima, né? Porque esse atleta ele tá no sonho dele. Ah, meu sonho é jogar aqui, mas olha quantas dificuldades estão por trás dele, né? E se ele não se planejar, infelizmente vai acontecer o que ocorre com vários talentos que a gente conhece. Quantos amigos você tem que bate um bolão e não se profissionalizaram, né? Eu Não, conheço uns vários. três. Eu Vários. conheço uns três, quatro que foram meus ex-alunos. Batiam um bolão e eu perguntava por que você não foi profissional? Porque chegou uma idade, eu tive que trabalhar, entendeu? Então, planejar é fundamental para conquistar, né? Para suas conquistas, independente se é do esporte ou não. Muito bom, galera. Eu tô aqui com Karina Mingrone, @KMCoach, Karina Mingrone. Siga ela aí, você é treinador, atleta, mãe de atleta, coach Pai de atleta, esportivo aí. isso. Gente. Oi? Pai de atleta, mãe de atleta, avó de atleta, atleta. Isso, sigam-a, sigam-a. Clubes, clubes. Clubes, E deixa eu perguntar uma outra coisa, que nós estamos no momento, nós estamos passando aí. Oh my God. Você falou, Não, mas você vai gostar do que eu vou perguntar, tá? Está fora do roteiro. Você deixou aí em algum momento escapado também escolas de esporte, né? Uhum, E a gente sabe, tem escolas de esporte hoje que fazem trabalhos maravilhosos, né?
seja em clubes, sejam em locais Uhum. particulares aí. Não seria o lugar agora, né? Pensando na pandemia, porque agora eu vou ter Sim, que revitalizar o meu negócio, fazer meu negócio crescer, fazer meu negócio se diferenciar. Desses locais não terem um coach esportivo trabalhando em paralelo com eles? sim. Eu atendo uma escola, ela é de Suzano, né? Eu acho que o Giba não tá aqui. Ela é parceira do Roma Cálcio, a 5, que é o UPG Esportes. Então, realmente, eu atendo Tá. eles já há um ano, né? Eu fiz algumas atividades, algumas intervenções nessa pandemia. Os atendimentos eram presenciais. Nessa pandemia, eu fiz alguns atendimentos. Inclusive, eu tenho outro atendimento semana que vem em grupo. E seria, Marcelo, seria assim uma porta de entrada para estes atletas, não só para o coach, uma porta de entrada para esses atletas, porque numa escola de esportes tem grandes talentos também. Tem Sim, meninos muito maduros, muito bom de bolas e muito abertos e com muitos sonhos, né, para trabalhar no clube, para ir para um clube grande de São Paulo, de outro estado. Então seria uma porta de entrada. Por quê? Talvez esses locais de prática esportiva foram um dos que mais sofreram nessa pandemia. Por que eu estou te falando isso? Porque eu tenho recebido algumas mensagens no direct de donos, coordenadores dessas escolas de formação de atletas, me perguntando: o que você está fazendo nessa crise? Como que eu posso fazer para melhorar nessa crise? Eu tenho atletas de tal e tal idade, como que eu posso fazer para motivá-los a treiná-los nessa pandemia? Que estratégia que eu posso utilizar? Então, eu tive, nesses últimos dias, uma procura de umas 3 escolas esportivas no meu Instagram, né? Pedindo algum tipo de ajuda, porque eles realmente não têm essa previsão ainda do futebol, né, voltar, só por enquanto o profissional, mas ainda não tem a previsão de quando vai voltar. E eles estão identificando essa necessidade. O que eu faço com esses atletas? Eu estou dando treino físico, mas assim, eu não sei mais o que fazer. Eu sinto que eles aham. estão precisando de algo mais. Os pais estão precisando de algo mais. O que eu faço? Então, é um caminho, é uma oportunidade. Eu estou realmente identificando uma oportunidade com essas escolas de esporte. Seria, assim, uma porta de entrada para eles terem o coach esportivo aí, trabalhando junto. Porque é uma possibilidade deles crescerem, de Sim, diferenciar o trabalho sim, deles. Se talvez eles já estivessem trabalhando com coach, já estariam sabendo, conhecendo melhor essas crianças, exatamente. estaria mais verbalizado o que essas crianças desejam, né? Agradecer aqui o Bindilate, grande Edson Bindilate aqui, 4 Olimpíadas, se preparando para a 5ª Olimpíada. Se eu não Que tiver errando legal. o número de Olimpíada, que eu sempre erro o número de Olimpíada dele. Parabéns, atleta do nosso bobsled aqui do Brasil. Sérgio Feijão, treinador de basquetebol aqui. Pô, Legal. super prazer ser aqui com a gente aqui. Eu Grande gravei de Costa novo. 14, também conosco aqui. Grande professor. Então, assim, é muito legal essa visão, porque agora a gente precisa diversificar o proprietário desses centros esportivos, né, Uhum, academia, ele precisa agregar valor. E aí o sim, coach esportivo ele pode sim agregar valor para esse cliente dele e, enfim, poder ajudar todo o processo, desde o proprietário, para quem presta o serviço, para o atleta também, que é o principal aí, envolvido aí. exatamente. Bom, durante essa pandemia nós tivemos aí a paralisação de todos os esportes, adiamento das Olimpíadas. Por acaso, hoje estamos a um ano da Olimpíada É novamente, verdade, é verdade. né? Novamente estamos a um ano da Olimpíada. E me fala uma coisa, como é que, né? Você já falou que você fez alguns trabalhos remotos, tal, mas dá sim para a gente contar por cima quais são as principais dores, dificuldades dos atletas? Porque, assim, a gente, no início da pandemia aqui, quando a gente começou a fazer o programa de segunda a sexta, a gente coincidentemente entrevistamos atletas que eram da natação, dos esportes aquáticos, Uhum. e uma semana antes de embarcar para Buenos Aires,
no Sul-Americano. Ia ser a Aham, primeira experiência dos caras, sim. ia ser a primeira experiência deles na seleção, né? E acabou, não foi, não rolou, né? Conta para mim aí o que você está recebendo aí, quais são as maiores dificuldades que você está quebrando a cabeça para tentar atender aí a garotada aí. Marcelo, essa é muito fácil de responder. E você falou, quebrando a cabeça. Incerteza. Incerteza de como vai ser o esporte, o futebol daqui para frente. Né? Eu tenho tido uma grande dificuldade, é o que eu te falei, no começo dos atendimentos, quando eu vou falar de metas de planejamento a curto, e médio e longo prazo, tá uma incógnita. A resposta para mim é: não, tudo bem, mas como que eu vou me planejar se eu não sei como eu vou voltar? A maior dificuldade está sendo essa questão da incerteza, primeiro, né? A dificuldade de trabalhar o planejamento para os próximos meses, ou a visão macro de carreira, né? E junto a isso, a questão da ansiedade e do medo estão vindo juntos. A incerteza da volta, essa dificuldade de planejar, essa ansiedade porque por causa do cenário, não sabe quando vai voltar, como vai ser. E devido a isso, quando a gente tem ansiedade junto, vem o quê? O medo, porque eu não sei se eu vou conquistar o meu sonho ou não. Então são eu estou elencando essas três principais dores no momento e realmente a dificuldade. Eu vou falar para você que tem sido sim um pouco desafiador para mim como profissional, realmente dar andamento em algumas sessões de alguns atletas. Porque eu paro e falo, cara, eles têm razão. Por mais que eu tente extrair isso deles, eles estão na incerteza. Como é que eu não vou me planejar se eu não sei se vai voltar? Né? Aí é toda uma questão de quebrar a cabeça. Então vamos. Fala, pode falar. Não, isso é o meu Pode desespero, que assim, as pessoas não estão olhando para a base. E sim, esses garotos, eles ficam desesperados, né? Eu sim, participei sim. de um... Tem uma amiga minha que ela dá condicionamento físico para seis garotos aí, adolescentes, na Uhum, faixa de 13 a 16 anos, de surf. Então, ela uhum. estava dando condicionamento para eles aí. E, de vez em quando, ela me chamava para entrar lá na House Party, lá, Que para legal. conversar com eles e contar um pouco da minha carreira como atleta. Uhum, que E, legal. e ela falou, e ela me falou uma coisa na véspera que eu falei, cara, eu nem dormi. Porque assim, tinha Caraca. um dos garotos falou assim, cara, eu vou perder esse ano, eu vou perder esse ano, eu vou perder esse ano, não vai ter prova, eu vou perder esse ano, eu vou perder esse ano, eu vou abandonar. Não, né? Porque se Meu ele vai perder, Deus, todos vão perder, né? Você chegou a ter exatamente. algum atleta assim, que tipo, putz, eu vou perder o ano, eu não sei o que Uhum. que vai acontecer, eu vou sair do esporte? Você acredita que não? Tem certeza. Então, nessa certeza. Não, Eu vou citar que dois bom. casos eu vou citar dois casos de jovens que está nessa transição de base para profissional, tá? Que está nessa preocupação Cá, maior. cá, tem, cá, nós temos 1 minuto e 40, tá? Tá, então vamos lá. Só dois casos, só rapidinho, só dois casos dessa dúvida, porque ele está na transição da base para o profissional. Então ele está com essa dúvida e com essa preocupação. Mas em nenhum momento falou, eu vou desistir. Não, tá na cabeça assim, meu, é agora ou nunca. Eu não sei como é que vai ser daqui a tantos meses, mas eu vou me planejar. É agora ou nunca. O que tiver que ser, será. Né? Então estão nessa linha. Responde rapidinho. Não, sensacional, sensacional. Cara, eu quero te agradecer, Karina. Foi sensacional o bate-papo. Eu já Obrigado, tô com gosto Marcelo. de quero mais, tá? Muito bom, Tô com obrigado gosto de quero mesmo. mais. Muito Eu vou te obrigado aí. convidar Eu um acho que você dia. já tirou algumas. Uma live comigo. Pode convidar, pode convidar. Eu vou até cortar o cabelo. Eu prometo que quando você me convidar, eu corto o cabelo. Tá Tá? bom. Então, assim, muito, muito obrigado mesmo. Um beijo. Nós temos 40 segundos. Obrigada. Manda um Fica abraço, tranquila. uma mensagem para quem você quiser ir.
Tá. Quero mandar uma mensagem para todos que estão nos assistindo, e principalmente para os atletas, para você que é treinador, é coordenador, tá? Para quem está assistindo os atletas e para quem treina, trabalha com os atletas, tá? Não desistam dos seus sonhos, não deixem os seus sonhos morrerem com você. Vá atrás, luta, persista e planeja. Planejar é a chave do sucesso. Muito bom, muito bom. Essa foi Karina Mingroni, que falou rápido e fez até travar a live aqui e voltar, gente. Sensacional. Beijos para todo mundo. Obrigado. Sigam Karina Mingroni. Beijo. Até amanhã às 19 horas, pessoal. Beijos.